Bom dia, comunidade das nações, Igreja do Senhor Jesus. Começamos mais um mês de setembro. Se você tem aí o livro do devocional, vocês acompanharam, meninas, o mês de agosto. Nós estamos ao vivo agora, pontualmente 5h31. Temos já 33 mulheres na nossa sala aqui, e eu estava fazendo uma retrospectiva do mês de agosto. Do mês de agosto, o bispo e a bispa nos ensinaram muito sobre o como enxergar a vida, como descansar em Deus, como encontrar minha identidade espiritual, como andar na vontade de Deus, como vencer grandes desafios, e a devocional de ontem, que foi como devo me relacionar com Deus. E agora, no mês de setembro, eles continuam ainda com o como. E nós vamos começar hoje, como Deus o vê. Vamos ter pela frente como ser um líder de sucesso, como ressignificar o passado, como obter alinhamento para a nova estação. Então, eu dei uma olhadinha aqui na devocional de setembro e ela está poderosa. Hoje, 1º de setembro, como Deus o vê, parte 1. Por que parte 1? Porque quando for na quarta-feira, vai ter a parte 2 de como Deus nos vê, parte 1 e parte 2. E o texto de hoje é Romanos 12. Nós já lemos Romanos 12 em uma devocional aí atrás, alguns dias atrás, porque ela está toda marcadinha aqui na minha Bíblia. Na de vocês também está, né? Romanos 12. Vamos começar com a leitura? Diz assim, o título é Ofereça a vida a Deus. Pega aí um marca-texto para você ir marcando os versículos que mais te chamam a atenção aí. Romanos 12. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear. Entreguem a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. E aí essa frase no dia nós marcamos: vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, a nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma o quê? Uma verdadeira maturidade. O versículo da devocional seria esse 1 e 2. Nós vamos seguir aqui até o 8, e ele é tão lindo esse Romanos 12. Vamos seguir até o 8. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês, vivendo assim como cada um de vocês em pura graça. É importante que não tenham um conceito errado sobre nós mesmas, ou seja, o que eu penso ao meu respeito, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não, é Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Assim, como as várias partes do corpo humano, cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade para os outros, sem tentar ser algo que não somos.
Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar gente em angústia, para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com os desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. E aí foi a frase que nós marcamos no final. Mantenha o sorriso. Dê um sorriso aí. Deixa eu ver as meninas que estão de câmera aberta. A Gleice, a Eva. Mantenha o sorriso. Bom dia, Solange. Então, vamos começar essa manhã orando a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Essa oportunidade de estar agora, Senhor, ainda de madrugada, na tua presença. Essa oportunidade, ela tem um nome. E esse nome é privilégio. Poderíamos, Senhor, estar ainda dormindo, descansando. Muitas aqui não têm a obrigação de acordar esse horário, mas decidiram estar aqui por amor ao Senhor. E nós queremos reconhecer que esse é um grande privilégio, de buscar ainda quando nós podemos te encontrar. Ler a tua palavra quando nós temos ainda saúde, Senhor, para ler. Senhor, obrigada. Obrigada porque o teu amor nos atrai à tua presença. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. E nós queremos te consagrar, Espírito Santo, esse momento. Fala conosco, nós queremos te ouvir. E nós queremos ainda nesse dia 1, o dia 1 de setembro, consagrá-lo ao Senhor. A tua palavra diz que o homem faz planos, mas é Deus quem executa. Senhor, nós temos tantos planos para esse mês de setembro. Nós aguardamos tantas respostas, tantos milagres, mas em meio, Senhor, a esses planos, nós queremos consagrá-lo cada um ao Senhor e dizer que seja feita conforme a tua vontade ao longo desse mês de setembro, porque nós sabemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e ela é agradável. Então te entregamos o controle, Espírito Santo, ministra nas nossas vidas nessa manhã, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão animadas para o mês de setembro? Para essa semana? Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Luci. Bom dia, Veranúzia. Pastora Leia está aí? Ou não está? Ainda Vocês viram não, a pastora Eneida. Leia ali? Bom dia, Tati. Ainda não, Eneidinha. Não estou ouvindo. Mari, depois confirma se a pastora está bem, se ela vai entrar. Vamos começando a leitura? Encontra aí, 1º de setembro, Como Deus o Vê, parte 1. E o versículo que tem aqui do lado é Marcos 1, versículo de 14 a 15. Depois que João foi preso, Jesus veio para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo está cumprido, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Como Deus o vê, parte 1. Deus tem pensamentos elevados e nobres a nosso respeito, planejando um futuro de paz e de esperança. A maneira como ele nos vê não é moldada pelas limitações humanas, mas é fundamentada em um propósito eterno. Jesus nos chama ao arrependimento, que em sua essência é uma metanoia. Marca aí essa palavra, metanoia. Metanoia é uma transformação de mente e uma expansão da consciência. Ele nos convida para transcender padrões limitantes, abandonando ciclos de medo, ofensas e incertezas.
Como o apóstolo Paulo afirma, precisamos renovar a nossa mente e alinhar os nossos pensamentos com a verdade celestial, deixando que a mente de Cristo resplandeça em nós. É fácil ficarmos presos em loops de pensamentos, repassando as mesmas limitações e retrocessos. Assim como a mulher cirofenícia, que diante da aparente rejeição de Jesus, optou pela fé. Marca aí. Optou pela fé em vez da ofensa. Nós também somos chamados para abandonar velhos ciclos e avançar com confiança. Jesus nos desafia a romper com a mentalidade fixa e a abraçar uma perspectiva que nos eleva. Quando recebemos a visão de Deus, nossa mente e o nosso coração se transformam, criando novas sinapses e abrindo caminhos para o nosso destino. Deus nos vê como seus filhos amados, criados para viver em abundância e realizar o bem. Marca aí. A visão de Deus para nós é a de um pai que sonha com a nossa prosperidade espiritual e material, e que deseja nos ver andando em plenitude. Ele nos oferece a oportunidade de sermos luz no mundo, transformando a nossa realidade interna para impactar o ambiente ao nosso redor. Ao abraçarmos essa identidade e alinharmos os nossos pensamentos aos dele, os nossos passos se tornam mais firmes e a nossa vida mais plena. Que cada escolha hoje reflita a visão de Deus, pois somos chamados para brilhar como luzeiros em um mundo que precisa da sua verdade. Que lindo! Vou só ler uma mensagem que a pastora Leia mandou aqui, para ver se eu posso ir seguindo. Bom dia, bonita! Pastora, a senhora conseguiu entrar, pastora? A pastora desde ontem estava assim, ruinzinha, não é, pastora? Tomei o ovo da algemada da Rita aí, isso que dá. Bom dia, bonitas, bonitas. Sabe? Acredita que eu acordei agora? Acredita, né? Vida real, minha amiga, vida real, mas eu não posso ficar lá deitada debaixo da coberta, achando que eu estou lá parada. Não, hoje é 1º de setembro. Vocês já deram boas-vindas ao setembro? Já falaram, oi, setembro, como está você? Eu estou pronta, Deus me manda. Muito bem, estou aqui por isso, porque hoje começa um ciclo. E olha só como é que esse ciclo está começando, para você e eu pensarmos, nos lembrarmos de como Deus te vê. E eu quero ficar bem presa a esse último parágrafo do nosso livro. Deixa eu dar um bom dia direito para o povo lá do YouTube. Bom dia, mulheres do YouTube. Eu dou bom dia para o YouTube, mas eu dou bom dia para você, porque se você é como eu, você assiste depois, porque eu assisto. Sabia que eu maratono nossa devocional? Vou lá para a cozinha fazer comida e ligo e fico lá assistindo. Quero te dar essa dica. E quero te dizer, ainda choro comigo mesma. Choro com o que está aqui. E hoje a gente vai se lembrar de um ponto que eu acho que é maravilhoso para nós. Gente, vocês também percebem que esse segundo semestre, aqui na nossa devocional, parece que Deus está reafirmando coisas que a gente já visitou? Conceitos que a gente já viu, coisas que a gente já desbravou, alguns conteúdos que parece que Deus está reafirmando no nosso espírito. E um deles é esse, da gente poder saber, lembrar como Deus nos vê. Aí eu queria que você escrevesse lá no comentário, hoje, nesse 1º de setembro. Não, vamos fazer melhor. Não vamos falar só desse 1º de setembro, não. O que você acha que Deus preparou para você nesse mês? Você tem uma sensação espiritual, profética, do que Deus estabeleceu para você viver no mês de setembro? Pastor, eu nunca parei para pensar nisso, então vamos pensar isso juntos.
Porque a maneira como Deus te vê é a maneira como você vai organizar e viver os seus dias. E isso facilita tanta coisa. Isso dá qualidade de vida, e uma qualidade de vida que é para além dos problemas. Então, vamos fazer o seguinte, juntas nessa manhã, crendo que Deus tem uma visão de pai para nós. O que você acha que o Deus, o nosso pai, ele está declarando para o seu mês de setembro? O que ele está declarando? A gente, na Comunidade das Nações, chama isso de ato profético, de momento profético, de consciência profética. Então, a gente tem palavras proféticas para cada mês. Então, a Mari ontem estava compartilhando as palavras dela. Acho que foi a Mari. A Michele me compartilhou. Lá do Rio. Ela compartilhou. Pastora, já estou aqui com a palavra do meu mês de setembro. Vamos fazer isso? Vai, escreve aí. E você que está no YouTube pode fazer o mesmo. Você tem duas opções. Ou escrever ali naqueles comentários que tem no seu espaço, ou você pode fazer isso escrevendo no seu caderno, porque aqui, depois que a gente for embora, as palavras vão ficar. Mas é importante você saber qual é a palavra que você vai perseguir esse mês, o mês de setembro. Qual é a visão que Deus tem a seu respeito e a respeito do mês que você vai viver. Então, vai escrevendo aí. Deixa eu ir lendo para vocês. Olha, outra coisa importante que a gente pode pensar juntos é que quando a gente está diante de um conteúdo ou de uma manifestação visível externa, talvez seja uma maneira de Deus falar com a gente. Vou dizer melhor sobre isso. Esse mês de setembro é um mês que chega uma nova estação do ano, uma estação de clima, que é a primavera. Então, talvez isso seja uma boa sinalização para você poder dizer como Deus Pai te vê você, vê o mês que você vai viver, o dia de hoje e esse portal que se abre. Ô, gente, vocês têm uma sensação que existe uma virada de tempo, de oportunidade, de movimento, quando o mês vira? Ou vocês só sentem isso, ou você só acha que isso acontece no 31 de dezembro? Ou nem no 31 tu acha que isso é uma bobagem. Então, deixa eu te dizer, eu não acho que isso é uma bobagem, eu acho que é cada virada de mês, então nós temos 12 viradas, cada virada de mês é uma chance da gente recomeçar coisas que a gente não deu conta na fase anterior. E hoje Deus está nos chamando para dizer o que ele pensa, o que ele acha, o que ele vê de nós. E a partir dessa impressão que você tem, a oportunidade de escrever sobre o seu setembro vai ser uma maneira de você poder começar no dia de hoje, nessa segunda-feira que está começando, até o final desse mês. Então, olha só o que a gente tem aqui. Vou ler, porque o pessoal do YouTube não tem acesso à nossa visualização. A Solange botou transformação, renovação da mente. Setembro é florescimento para Mari, renovação para Mônica, Renata é a presença, a Patrícia, novidade, a Gleice, vida, Conceição, renovo e restituição, a Keila, colheita, resposta de oração, a Tati, alegria, a Marcela, sinto no meu espírito de conhecimento que nunca imaginei ir para uma conferência com a Joyce Meyer, e Deus me deu isso de presente. Ai, que legal, Marcela. Aproveita nesse mês de setembro. Então, aproveita, vai pisar em coisa que você nunca pisou antes. Eneida já está celebrando, gente. A Tati também. Tati Luz também. Celebração. Luciene, colheita. A Keila, mais presença do Espírito e renovo. Rosângela, prosperidade espiritual e material. Kelly, presença. Solange, florescer. Ela quer duas palavras que ela juntou em uma só, e só ela, o Espírito Santo, sabe o que isso significa. Deus ontem na igreja me falou, tenha fé que tudo vai ser diferente, e creio que vai se realizar o que ela está esperando, a Maria de Lourdes. Amém, Mari. A gente está junto com você. Rosalba, florescimento. Patrícia, esse é o mês que eu amo, é o seu aniversário, né, Paty? Deve ser, né? Luci, hoje é aniversário da Luci, coisas novas. Então, para Luci, Deus abençoe sua vida, feliz aniversário, feliz novo ciclo.
Setembro, mês de abundância para a Cris. A Michele, convergência e foco, abundância de provisão. Ana Lúcia, restituição e alinhamento. Conceição, não, ela só colocou uma observação. Marcinha, Deus preparou curas em todas as áreas da minha vida para transformação e expansão da minha consciência. Amém. Setembro é mês de novidade para Luci, porque hoje ela abre o portal de um novo ciclo. Que Deus te abençoe, sua linda. Marilene, prosperidade e renascimento, tudo novo na Wanda. Conceição, mês do aniversário dela também, então é um renovo. Amém. Feliz aniversário antecipado, Conceição. Patrícia, renascimento. Michele, recomeço. O aniversário da Patrícia, viu? Aliança para Marisa. Metanoia, florescer, conquista, renovo, intimidade, oração, renovo e florescimento, posicionamento, finalização, conclusão, realização, prosperidade em todas as áreas, ordem, começos, novidade, crescimento, renovação, crescimento espiritual, florescimento, cura, descanso, oportunidade, milagre, e por aí vai. Restituição e quebra de padrões limitantes, presença do Espírito, renovação, prosperidade, mergulhar no mais profundo. Pronto, li tudo. Se você escrever lá, vai ficar e todos nós vamos ter acesso. Todas essas palavras que vocês geraram, elas não foram geradas por causa de palavras. Foi por fé. As palavras, elas tentaram dizer para nós o que você sabe, ou qual a impressão que você tem a respeito do que Deus acha. Ô, gente, Deus nunca acha que é ruim. Nunca. Nem o seu pecado. Porque para o pecado, ele tem um antídoto, que é o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho dele na cruz. Pastora, me sinto tão indigna, não sou merecedora de pensar coisas grandes nesse setembro. Então, deixa eu te dizer, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos colocou no lugar onde Deus está sentado. E lá nesse lugar, só coisas altas acontecem. Não é sobre você, bonita, não é sobre o que você realiza ou não realiza, é sobre o que Deus já realizou. E eu quero finalizar dizendo assim, ó, que Deus oferece a oportunidade de você e eu sermos luz, transformando a nossa realidade de dentro, interna, para impactar o ambiente de fora. É primeiro dentro. Então, se você tem a consciência de que Deus, como Deus te vê, e todas essas palavras que você vai perseguir no seu mês do setembro, se você tem clareza que não tem nada a ver sobre você, mas tem a ver sobre o Deus que te ama, que faz as coisas acontecerem, que planeja. Gente, o texto de hoje começa falando que Deus planeja. Como assim que ele planeja? Um futuro de paz e esperança. Ele planeja. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que ele se senta à mesa e ele fala assim, hoje a pauta é a Leia. Espera aí. Deixa eu ver o que eu vou planejar para ela nesse setembro. Vou dar para ela aqui um pouco mais de entendimento nisso, um pouco mais de resiliência nisso. Nessa hora aqui, lá no 15 de setembro, ela vai precisar de uma coisa que eu tenho que já reservar. Eu acho que Deus se antecipa, obviamente, e já deixa as caixinhas do que eu vou precisar no setembro. Ele planeja. Quem planeja sabe que se antecipa. Eu quero declarar que Deus está sentado na bancada de escritório dele, declarando e planejando coisas especiais para você. E que coisas que são, a palavra diz? Um futuro de paz e esperança. Que Deus abençoe a sua vida para que você abrace a identidade de se alinhar, que essa identidade se alinhe aos pensamentos que ele tem. E hoje nós vamos nos ocupar, no primeiro dia do mês de setembro, pensando assim, o que Deus pensa hoje sobre mim? O que Deus hoje pensa sobre o mês que eu vou viver? Hoje a gente vai se ocupar com os pensamentos de Deus. Pastora, que loucura! Vou te dar só uma dica. A Bíblia diz que os pensamentos dele são pensamentos bons, que vai me dar o futuro que eu desejo. Acha para mim esse versículo. Sabe qual que é, Neida? Põe aí esse versículo. Nós vamos inaugurar o mês de setembro declarando a Deus que nós estamos querendo saber qual é o pensamento que ele tem a nosso respeito. Ontem, eu saí daqui da devocional pensando assim, Deus, não é só sobre o que a gente sonha, né? Não é Jeremias 29:11. Obrigada, Rosalba.
É esse versículo que a gente vai estar, Jeremias 29:11. Ontem eu saí impactada daqui, quero compartilhar isso para a gente orar, declarando essa verdade que o texto da devocional trouxe, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora. Deus, ele quer muito saber o seu sonho. E ele se realiza, e ele tem uma identificação. Eu acho que Deus, quando a gente começa a dizer quais são os nossos sonhos, ele pega aquela palavra, pega aquela oração, pega aquela conversa, e ele guarda em caixinhas transparentes, para ele não esquecer, tá? Para ele ficar lá lembrando de você com seu nome nessa caixinha. Mas ontem, além dele ter essa movimentação que ele sempre tem de saber qual é o seu sonho, ontem na devocional a gente também foi levado a pensar que ele também tem sonhos que quer contar para você. Ô, gente, e eu saí com uma determinação que eu quero abrir meu coração, não sei para quê, por que eu abro meu coração sem filtro aqui nessa devocional. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu, nesse mês de setembro, quero sonhar os sonhos dele. Eu determinei no meu coração que a palavra profética do meu mês de setembro não vai ser sobre mim. Ele já sabe o que eu quero. Então, ontem eu saí daqui com uma clareza. Eu vou querer saber o sonho de Deus. No compartilhe do dia de ontem, que é assim, Deus não quer que você só apresente a sua lista de pedidos, mas ele também quer que você ouça os sonhos dele para você. Então, eu quero tirar um peso dos seus ombros nessa manhã, dizendo assim, que como Deus te vê e como Deus vê o seu mês de setembro, talvez seja coisas que você nem imagina e que nem está no seu script. E eu quero te convidar a vir para o mês de setembro crendo que o sonho que ele tem para você é maior do que o seu. Esse versículo do Jeremias 29:11 fala isso. E eu quero te chamar para esse dia você se ocupar. E eu estou abrindo meu coração. Esse mês de setembro, eu não quero ter os meus sonhos, eu quero ter os sonhos dele. Eu quero saber o que ele está sonhando. Eu quero saber o que ele está pensando sobre o Brasil. Quero saber o que ele está pensando da política. Quero saber o que ele está pensando da minha família, dos meus atos, das minhas entregas. Eu quero me ocupar com o pensamento dele, não o meu. Quer vir comigo? Quer vir dar esse passo de parar de ficar pedindo? Ali, a Luciene já se antecipou, desde ontem que ela está assim, Lu, eu também, estou assim, desde ontem, estou pensando como que eu preciso parar de ficar falando o que eu acho que tem que acontecer. Não, eu quero sondar o coração de Deus e saber o que é que o Senhor tem para a minha família, Carvalho, Castela, Cordeiro. O que é que o Senhor tem para Leia? Eu quero isso, eu quero o seu sonho. Aí a oração de hoje fala assim, Pai, me ajude a ver como o Senhor vê, me ajude a me ver como o Senhor me vê, que a minha mente seja renovada e o meu coração esteja alinhado ao seu propósito, que eu caminhe em direção ao futuro, que o Senhor preparou para mim com confiança e com fé. Hoje também nós vamos começar uma jornada de 21 dias com um grupo de pessoas que estão lá no nosso grupo de WhatsApp, que ingressaram ontem. Pastora, não sabia, dá para entrar? Deixa eu ver aqui com as meninas, porque eu quero fazer, para além do 21, algumas movimentações e eu preciso ver se a gente consegue ainda movimentar. Mas se eu disser não, é não, porque a gente tem outras coisas, tá? Ô, bonita, acorda para a vida, tá? Porque a gente bota as coisas lá, você tem que correr. E eu acho que daqui para frente, Deus vai dar presentes para quem está atento. Então, se liga para você não perder. Nós vamos estar vivendo 21 dias de intencionalidade de mulheres que vão compartilhar coisas simples do dia a dia para inspirar a sua vida e você saber que a vida com Deus ela é muito mais palpável, muito mais acessível do que você pensa. E hoje, você já vai receber lá no grupo uma movimentação até o meio-dia, não tem hora certa, e quando a gente puder, para você poder ficar bem tranquila, durante o dia você começa a acessar lá, é no seu melhor momento. Agora, deixa eu te orientar numa coisa, todos os dias todos os dias vão ter palavras, então não deixa acumular, porque eu acho que Deus tem uma coisa fresca para cada dia,
uma voz diferente para cada dia, um testemunho diferente para cada dia. E isso tem custado o tempo das bonitas do discipulado. Algumas já se anteciparam, já se organizaram, já me mandaram conteúdo. A gente está organizando isso, mas deixa eu te contar, vendo o que está acontecendo nos bastidores para poder te oferecer. É isso que Deus está fazendo, gente. Existe um complô, uma movimentação de pessoas, de anjos a seu favor. A gente está se movimentando, você não tem ideia de o que é se movimentar num grupo, falar, olha, tem um passo a passo, segue esse. Ah, eu posso fazer assim? Eu posso fazer assado? Essa movimentação só para uma coisa, para compartilhar com você que Deus, nesse mês de setembro, tem coisas especiais para o teu coração. Existe um bônus, né? Existe um presente extra que você não imaginava e que Deus está te entregando. Vamos orar? Senhor, obrigada por todas essas mulheres reunidas aqui nessa manhã, querendo saber, querendo ouvir, querendo lembrar como o Senhor nos vê, como o Senhor vê cada uma de nós, como o Senhor tem visto. Às vezes eu tenho a impressão que o Senhor visita cada uma de nós e o Senhor se alegra com o que a gente está dando, mesmo quando a gente tem a sensação de que a gente não fez tudo. Ó Deus, eu aprendi isso com a Demétria, Senhor, aquela profeta tão maravilhosa, que entende e que ouve teu coração. E ela me ensinou, Deus, que o Senhor primeiro se alegra e o Senhor agradece todas as entregas que a gente faz. Então, nesse mês de setembro, que a gente inaugura hoje, a impressão que eu tenho é que o Senhor está visitando tudo que deu certo, tudo que a gente teve intencionalidade de entrega, tudo que a gente fez e que foi bom, tudo que a gente fez e que foi de propósito, tudo que a gente fez e foi de intencionalidade. Tudo isso é crédito para o nosso coração, Senhor, e eu tenho a impressão que o Senhor, ao conversarmos contigo, o Senhor vai trazendo, olha, lembra, lá no fevereiro, você me entregou isso, eu fiquei tão feliz. Obrigado, porque lá no março você fez isso, no abril você derramou, e eu tenho a impressão que o Senhor vai trazendo para fora o que a gente entrega, que a gente até esquece, Senhor, mas o teu coração não. Obrigada, porque entrar no mês de setembro é entrar na bondade do Senhor, que vai florescer, que vai trazer uma nova estação sobre a nossa vida. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos vê com misericórdia e graça. E a graça é aquele favor que a gente não merece. Obrigada porque o Senhor olha para cada uma dessas mulheres nessa madrugada e entrega para cada uma de nós um novo espelho. Um espelho que embeleza a gente, que traz a gente para fora no nosso melhor. A gente não olha as imperfeições do corpo, não olha as imperfeições da alma, a gente olha o que o Senhor olha. Filhas parecidas com seu pai. Obrigada, Senhor, por essa reunião de filhas parecidas contigo. E nós te agradecemos tudo que já vivemos até aqui. Te adoramos. E a nossa meta, Senhor, é saber o que o Senhor sonha. O que o Senhor tem, ó Deus, para comunicar para nós esse mês. Esse mês eu quero me ocupar, não são com os meus motivos, com as minhas palavras, mas com o que o Senhor vai trazer. Um dia de cada vez, trazendo cada dia uma palavra específica, uma vivência específica. E eu quero te engrandecer por isso, Senhor. Nessa manhã nós entregamos esse mês que eu tenho a sensação de que é um portal que se abre para uma nova oportunidade de vivermos mais um ciclo. Aquelas que já fizeram aniversário até aqui, Senhor, até ontem, que o Senhor entregue para nós todas, Senhor, coisas novas para esse mês de setembro, e aquelas que estão inaugurando o mês de setembro até o final do ano e que vão celebrar aniversário, que o Senhor também traga a clareza da celebração da vida. Obrigada, Senhor, nós te adoramos, te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus Pai. O nosso Deus Pai, aquele que olha para nós como filhas amadas, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Deus nos vê com amor e propósito. Ele nos chama para transcender limitações e viver em plenitude. Mais do que defeitos, Deus olha o nosso potencial, coisas que a gente nem imagina. Sabe aquela amiga querida que fala assim,
Não, vamos, você pode, mesmo que você está fraca. Sabe aquela amiga que você tem assim, ou aquela pastora, ou aquela líder, ou aquela pessoa que fala para você assim, bonita, acorda, bora, vai dar certo. Pois é nela que você tem que colar esse mês. Você vai desintoxicar as suas vias de comunicação para você poder saber qual é o sonho que Deus tem para a tua vida. Amém? Deus abençoe o seu mês de setembro. Que seja um mês abençoado, cheio de manifestação, de flores do céu para a sua vida. Quem está na jornada junto com a gente, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho tem conteúdo para vocês lá, tem boas-vindas. Ô, gente, nem quero te falar que no dia 21 já preparamos um presente. Aqui, eu já estou dando spoiler, não consigo ficar quieta. No final dessa jornada, uma das nossas queridas já preparou um jeito especial de fechar com um presente que ela entregou para a gente. Foi muito especial. Prepara o teu coração. Vai lá, interage de vez em quando. De vez em quando o grupo vai ser fechado, de vez em quando vai ser aberto, mas interage, porque Deus quer falar com você. Deus abençoe o povo do YouTube. Pastora, como que faz para entrar nesse movimento? Vai lá no Instagram, 5H30, pede acesso para o nosso grupo de WhatsApp, porque acontece coisas lá que a gente não dá para fazer aqui. Um beijo bem grande para quem é do YouTube, beijo bem grande para você e feliz setembro.